Voltamos, parte 2. Esperar o Bruno entrar. Ana Maria, Luiz. Aqui, o Bruno chegou. Voltamos. Olha que essa Gabi, live tinha que ter feito um lanche para ficar aqui. é verdade. Meu, falar pra você que eu tô em choque com essa live. Eu nunca fiz uma live com tanta gente interessada, cara. Olha que coisa louca, que Sim. doideira. Não, e a gente não viu ainda lá, né? Fechamos a outra live sem conseguir olhar os recados, assim, né? Mas tem É, algo pra lá que eu lembro, umas coisinhas. o que dá pra gente fazer é pedir para as pessoas agora e mandarem de novo as perguntas e a gente retoma só de pergunta agora. É, acho legal, né? Para fazer esse diálogo, né? Ah, mas aí Uhum. conclui a questão lá que não é fora inclusão, que você usa o conceito Tá. da inclusão. Então, assim, vou concluir o que eu tô falando. O pessoal que fez as perguntas na primeira live, façam de novo agora, que a gente retoma só de pergunta agora, beleza? Então, tá. No autismo a gente não usa, assim, a gente usa, mas eu tenho preferido não usar o conceito de fora-oclusão, porque a fora-oclusão prediz um fenômeno alucinatório, é mais comum nas alucinações. E o autismo é muito raro acontecer alucinação. Existem possibilidades fenomenológicas de dizer alucinação, mas no autismo a gente tem tendido a pensar que não é uma alucinação que está ocorrendo, é mais uma maneira de lidar com a linguagem diferente. Então o conceito de elisão no autismo, ela vai por outra via, que é pensar assim, enquanto que a fora-oclusão é algo que está fora da psique do esquizofrênico, retorna como uma alucinação, no autismo, a elisão é uma defesa psíquica frente aos estímulos que são invasivos. Então é como se algum momento, algum estímulo, alguma percepção, por alguma maneira afeta e causa angústia na psique do sujeito, ele anula essa percepção. Ela deixa de existir. Entende? É, Então, hum, fala. eu ia dizer assim, que isso retoma o que você dizia do bebê lá, né? Que ele vai Sim, ser inserido na linguagem, tal, né? E aí a mãe estimula, diz, ah, tá com fome, isso é frio, né? A criança vai aprendendo com essa, né, nessa inserção. E então, a criança, o bebê, né? Porque tem casos, né, do bebê que não uhum, corresponde a isso, que não corresponde ao olhar, né? Então, essa criança, falando do pequeno, né, que é o estímulo, mesmo o estímulo amoroso ali, né, de carinho, enfim, ela sente isso de alguma forma, uma ameaça que ela se fecha isso, né? E aí vai lá sim, também no nome autismo, que sim. você dizia também, né, o conceito da palavra, Sim, né? mas não generalizado. Porque não é só assim, né? É como se a elisão fosse um mecanismo utilizado em alguns momentos. Às vezes pode ser muito, às vezes pode ser sempre, às vezes pode ser de vez em quando. Então, há uma volatilidade. Então, o autista, eu vou dar um exemplo. Esse exemplo mesmo do menino que foi atravessar o espelho. Ele estava com a flauta e foi para atravessar o espelho. Houve uma elisão da imagem do reflexo dele. Hum, Ele foi atravessar o espelho porque ele entendeu que o reflexo da sala continuava, era uma sala através da porta, do espelho como uma porta. uhum, Então ele percebeu o espaço para além do espelho, mas ao mesmo tempo ele não percebeu a imagem de si vindo na direção dele quando ele se chocou com o espelho. uhum. Então ele percebeu o espaço, mas ele elidiu, via elisão, ele anulou a percepção daquele corpo vindo em direção a ele. Entendeu?
Então, a elisão, ela é seletiva. É como se ele percebesse aquilo de alguma Esporádica maneira. e seletiva. Esporádica e seletiva. Pode acontecer ou não acontecer, pode ser agora, pode ser depois, pode ser com esse objeto, pode Sim. ser com outro. Pode ser sempre também. Por exemplo, quando acontece muitas vezes uma pessoa autista está muito assim em um movimento estereotipado, está com interesse muito em alguma coisa e de repente ela se desliga. Está olhando para o nada, de repente. Alguns familiares já me relataram isso. De repente ele se desliga do mundo. É como se esse desligar do mundo pode ser uma forma dele, ele de tudo. A elisão no seu espaço total. E aí que a gente pode entender a estereotipia como uma defesa para ele não se anular. Porque como a pessoa autista ela não configura um corpo imaginário assim como a gente configura, se ele anula, não existe uma diferença entre o próprio corpo e o fora do corpo. Não existe uma espacialidade imaginária, uma envoltura corporal que diz esse é eu e esse é não eu. Que separe o eu do não eu. É como se isso fosse misturado como um degradê, vamos supor. Se ele anula a percepção, ele também pode se anular. E se anular psiquicamente é a morte, é angustiante. Então, a estereotipia pode surgir como uma tentativa dele retornar por um elemento sensorial de linguagem que não seja a própria anulação psíquica. Entendeu? Tô chegando lá, tô indo. É como a gente pensar que no Eu autismo. pensei até nessa coisa da crise, assim, até nessa coisa, no se bater, no sentir o corpo, talvez também, nesse lugar de tentar diminuir essa angústia, né? De não existir, Sim. de Então, existir. essa criança que se bate, ela está se batendo para gerar um afeto. Afeto no sentido sensorial, uma sensação desprovida de sentido, uma sensação desprovida de significado. Essa criança está se batendo para produzir uma sensação que a dê conta de algo que está lhe angustiando, entendeu? A estereotipia, a repetição de um movimento, é uma tentativa de produzir sensações que ele se localize enquanto uma existência, entende? Porque se ele se retira de tudo, o seu corpo desfalece, tá ligado? Então é como se a estereotipia ou a autoagressão é uma tentativa do corpo produzir sensações para anular aquilo que é uma outra sensação invasiva. Entendeu? Uhum, uhum. Criando algo assim também, né? Criando ele, né? Sim, então é legítimo. Se a gente contém uma estereotipia ou contém uma tentativa dessa, a gente está contendo a tentativa dele de lidar com a angústia. Então, a estereotipia e a autoagressão são maneiras dele produzir sensações porque ele está tentando anular uma outra sensação que já está sendo invasiva. Então, ele prefere produzir uma sensação dele, que ele tenha controle, do que ele ficar sofrendo com um bombardeio sensorial das outras sensações. É muito comum as famílias relatarem, e a clínica também mostra, a hipersensibilidade do autismo. Imagina você dentro daquela sala escura que cresceu dentro dela a vida inteira, não tem melanina na pele nem nos olhos. Quando você sai, qualquer luz vai ser hipersensível nos seus olhos. Você vai ter fotossensibilidade. Se um autista, desde pequeno, ele se retrai dos estímulos sonoros, por exemplo, quando ele sai no meio da rua, aqueles sons é um bombardeio sonoro para ele. Então, por isso que ele tapa os ouvidos e entra no seu movimento de repetição. Esse tapar os ouvidos e entrar no movimento de repetição é porque ele não está com o aparato sensorial equalizado com os sons do mundo, entende? Você está vendo as perguntas aí, Gabi? Eu tô esperando você concluir, depois a gente vem olhar. Não, eu estou falando aqui aleatoriamente. Pode, Não, você pode. estava respondendo, assim, você estava concluindo o raciocínio, né? Do que a gente estava falando da eclisão, é esse o nome do conceito? Elisão. Elisão. Inclusive, teve alguém que pediu aqui se você tem alguma referência sobre esse conceito, né?
Acho que a pessoa quer Sim, eu colocar. tenho. Mas agora eu não lembro o nome da mulher, cara. Mas eu tenho aqui nas minhas produções Depois uma pode te brasileira. procurar no seu Insta também, né, para conversar, Sim, talvez. também. Me procura no Insta, manda uma mensagem. Eu tenho. Tem uma brasileira que trabalha com esse conceito de elisão. Agora eu não lembro o nome dela. Uhum. Mas sim, tem uma brasileira que trabalha com esse conceito. Eu posso tentar ver aqui rapidão enquanto você vai vendo as Brasileira, perguntas. mais legal ainda, então. É uma brasileira! Mulher cientista brasileira. Muito bem, muito bem. E Bruno, aqui eu tô vendo aqui a Mirelle fez uma pergunta, né? Ela trouxe, Bruno, pensei como trabalhar com música com crianças que têm uma grave intolerância ao som. Você já atendeu algum caso assim? Eu também pensei isso quando você falava do som que consegue, né, colocar ali a questão psíquica, né, e trabalhar com isso. Eu pensei, mas tem essa hipersensibilidade também, né? Como é isso daí? Sim. Então, quando a gente fala hipersensibilidade, a gente não está falando só do perceptual. A gente está falando da modulação de linguagem sobre o estímulo. Então não é só o estímulo orgânico, biológico. É o registro psíquico da percepção. Então, a hipersensibilidade do autista não é orgânica, é uma hipersensibilidade pela a dificuldade em modular simbolicamente a percepção. Vou dar um exemplo. Quando uma vez em 2018 eu fui visitar uma câmara anecoica na Universidade de Santa Catarina. Eu te falei sobre isso, né? Câmara anecoica é uma sala feita com isolamento total de som. Não existe som algum dentro dessa sala, existe silêncio total ali dentro. Entrei dentro dessa sala, passou um monte de experiências muito loucas, que eu não vou falar aqui porque senão não dá tempo. Mas o que eu quero dizer dessa experiência é o seguinte: quando eu entrei dentro da sala, eu fiquei em silêncio total. Então eu ouvia todos os sons do meu corpo, por mais mínimos que sejam. Eu ouvia tudo, eu ouvia o fluxo sanguíneo, eu ouvia o coração, eu ouvia o intestino, eu ouvia saliva, eu ouvia tudo. Porque esses sons que são muito baixos e eu não percebo no dia a dia, ali dentro, no silêncio total, se tornam altos. O que acontece é que dentro dessa sala eu resolvi falar. E eu fui falar com a mesma altura de voz que eu falo aqui fora dessa sala. Aqui fora, no dia a dia, a gente fala equalizando o volume da voz com os outros sons do ambiente. Então, se você está num lugar que se fala alto, a gente fala mais alto. Um lugar que é mais baixo, uma biblioteca, a gente fala mais baixo. Mas lá dentro dessa sala, eu não me atentei a isso. Então, eu falei com o mesmo volume de voz que eu falo na rua. Na hora que eu falei, meu tímpano fez pum, como se tivesse explodido uma bomba e eu senti muita dor no meu ouvido, muita dor, muita dor. E aí, depois de ter ficado em choque, ter meditado, bom, tô vivo. Aí eu entendi que eu senti dor porque eu não consegui modular o volume da minha voz dentro da sala. Então a dor, essa sensibilidade ao som, ela não é só física, ela é também psíquica. Porque esse mesmo volume de voz que eu falei ali dentro me doeu os ouvidos, mas fora da sala não me dói os ouvidos, então é como se a dor fosse uma metabolização simbólica do estímulo físico. Entendeu? Então, quando a gente fala de hipersensibilidade dos sujeitos autistas, a gente não está falando só de algo físico, a gente está falando de algo de linguagem. Então, não precisa ser um som alto ou para ser hipersensível. Pode ser um som mínimo, que seja tipo um estalar de dedo pode causar angústia imediata no sujeito autista. Porque é como ele recebe isso e catalisa isso simbolicamente. Então, quando a gente vai trabalhar com pessoas autistas que têm essa hipersensibilidade, que também é simbólica, com sons, cabe a gente pensar em introduzir os sons primeiro de um volume mais baixo, e segundo, primeiro tentar reproduzir os sons que ele já reproduz. Porque aí ele já tem uma Entrar na familiaridade. linguagem dele. Sim. Como o exemplo desse menino que falava iu, 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 era um som que ele já produzia. O outro menino que falava amarelo, amarelo, amarelo. Eu comecei falando amarelo, com uma voz mais baixa, mais branda. É como que, para você se aproximar, você tem que entrar na mesma linguagem, porque ali ele já está acostumado.
Depois que ele já tem uma familiaridade com essa sincronização, aos poucos você vai alterando, vai aumentando o volume, muda o timbre de som, pega um instrumento. Então é você trabalhar com a hipersensibilidade, é saber que não é só o volume do som, mas sim quais são os sons que ele aceita e quais são os sons que ele não aceita, entendeu? Uhum. Não sei se eu Nossa, respondi a pergunta. acho que sim, acho que sim. É, porque como trabalhar com som, essa era a pergunta, né? Então vai a partir. É engraçado, né? Porque vai a partir do caso a caso, né? Cada Claro, caso cada vai por caso um é um caso. caminho, né? Vai por um caminho. Sim. Tem alguém que estava pedindo. Ah, é duas vezes já, acho que é o Vinícius, é um estudante. É como, eu acho que é como trabalhar com autista que seja surdo, Nossa, ótima pergunta. Ótima né? pergunta. Mais um Essa tema, mais pergunta, uma pesquisa que pode ser desenvolvida aí, né? exatamente. Primeiro, me faz pensar uma coisa. Aí na live tem uma amiga chamada Jéssica Toniati, Sininho, que é uma música de mão cheia também, que é psicóloga também. E a gente já teve vários projetos musicais. E ela me falou uma vez de um grupo que tem em São Paulo, que é uma banda de surdos. Olha que legal. E aí eu fui pesquisar, eu não lembro agora o nome dessa banda, infelizmente, perdão. Vamos Mas ver se ela descobri que traz. existem outras bandas também. São Uhum. bandas de pessoas surdas. Fazem uma entrevista sobre isso. E aí a Bruna também, ah, a Bruna, meu amor, tá aí. Uhum. E Ah, aí o que acontece? Essa banda de pessoas surdas, eles relatavam que eles não precisam ouvir o som, eles sentem o som. Porque o som é vibração, né? É a vibração do ar. E eles falavam que eles sentiam o grave aqui na nuca e o agudo aqui na boca do estômago. nossa, Então, eles sabiam identificar o ritmo, porque o ritmo dá para você sentir quando... dá, a gente sente, Né? né? Verdade, a gente Sim, a sente. galera que curte um sound system, por exemplo, fica lá na frente das caixas de som, tá lá. Você sente o som, né? Você está perto de um instrumento, está tocando um violão, está tocando um tambor, você sente a oscilação, a pulsação rítmica do som. Então, para trabalhar com pessoa surda, ela não precisa, trabalhar com música não precisa ser uma pessoa que ouve. Pode ser uma pessoa surda, desde que você perceba que o som ele também é tato, ele não é só audição. Então dá para você trabalhar o tato da audição, entendeu? Esse é a primeira ressalva. A segunda é que muitos autistas que são considerados surdos não são surdos. Eles só têm uma surdez simbólica, não uma surdez fisiológica, entende? Porque é isso. A primeira coisa que a gente vai pesquisar quando uma família diz, ah, ele é surdo, vamos fazer uma audiometria. Mas a audiometria às vezes não corresponde, porque um exame de audiometria, você põe um fone e tem que ir apertando o botão todas as vezes que você ouve um som. E às vezes o autista ele não quer participar disso, então ele não participa de regras. Então a audiometria não vai dizer se ele é surdo ou não. Então a Ele pode tendência só é não pensar responder que porque não, porque bloqueou, né? Bloqueou tudo que tá sim, ali, pronto. exatamente. Então a tendência é pensar que o autista, por mais que possa existir autistas surdos, a primeira desconfiança é que não é surdez fisiológica, é uma surdez simbólica, é um silêncio simbólico, que é se retirar da percepção sonora e não deixar de ouvi-la. Mas se ela é surda, você ainda pode trabalhar pelo tato, pela vibração. Tem um exemplo, adoro dar exemplo porque os exemplos são didáticos. É Um ótimo. menino um menino que eu atendia, eu tocava o tambor e ele adorava os tambores graves. Eu percebi que todo som grave era quando ele mais se interessava. Por quê? Porque o grave movimenta mais o ar, né? Tem mais pressão sonora e ele sente mais. Então toda vez que eu tocava o tambor, ele pirava. Assim. Então eu comecei a trabalhar mais com os graves, a ponto dele começar a se interessar pelos tambores. E aí ele chegava, a primeira reação que ele tinha era encostar a cara na pele do tambor, porque ele queria sentir a vibração da pele, entende? Então isso também é tato, né? Então é trabalhar como quais são as sensações que despertam o interesse do sujeito. E a partir disso você encadeando outras possibilidades que aumente esse repertório. A Jéssica trouxe aqui o nome do projeto, chama Música do Silêncio, que é de Guarulhos, que tem ouvintes e não ouvintes na banda, ela trouxe. Obrigado, Sininho, meu amorzinho. Deixa eu ver o que mais tem aqui pra gente ir comentando.
É que tem muitos comentários. Tem, Às queria vezes agradecer a só. minhas amigas da musicoterapia que estão aí também, aqui da Universidade de Buenos Aires. A Andrea, a Poli e que mais? A Lara, galera que tem me ensinado muitas coisas de pensar a música enquanto saúde mental. Uhum. A música também, quando você vai vendo aí, eu vou falar, a música também ela é muito importante para trabalhar a drogadição, viu? Para quem não sabe. Para os usuários de droga, porque eu aprendi isso aqui na musicoterapia, daqui de Buenos Aires. Porque a música, ela tem essa coisa de tem um refrão, aí depois ela volta e ela fica nesse movimento antes do refrão. Então você sempre está esperando para vir um refrão. E esse movimento é muito importante para quem é dependente de uma droga, porque você consegue trazer da música para essa noção de tentar segurar a vontade da droga para esperar um outro momento. Então a música ela possibilita esse ir e voltar, esperar para ir só depois, né? Trabalhar a autonomia do sujeito sobre a droga. Cito Muito também, para quem não conhece, em Assis tem uma banda que chama Louco na Boa, que é uma banda de usuários do CAPS-AD, que é uma banda sensacional, que é uma referência no Brasil, inclusive. Tem muitos amigos que estão aqui é, na live que já, conheço. já trabalharam com essa galera, e que é uma banda de N tipos de transtornos mentais, e estão lá fazendo música, gravando vídeos, gravaram um álbum, e são reconhecidos nacionalmente por ser uma banda que falam sobre a temática da loucura, da saúde mental, a Uhum. partir da música. Quem quer se enveredar por esse caminho, procura Louco na Boa. É mesmo, é ótimo. Olha, eu me lembro, Joey, na live anterior, alguém colocando assim sobre o diagnóstico do autismo na psicanálise, trazendo assim, né, por onde olhar isso. Eu acho que vai um pouco do que você dizia lá dos 3 lugares, né, da neurociência. Sim. Mas enfim, acho que podia falar algo então em relação a isso também. O diagnóstico é uma questão majoritariamente, fundamentalmente ética. É muito complexo diagnosticar um transtorno mental. Porque o transtorno mental não é igual uma patologia orgânica, que você tem um referencial biológico para dizer que é aquilo. Um transtorno mental, ele é uma soma de múltiplos fatores. Então, para eu dizer que uma pessoa é autista ou uma pessoa é esquizofrênica, você tem que analisar um caso individualmente. Então, eu prefiro não trabalhar exclusivamente com o diagnóstico do DSM ou do CID, porque são critérios que são muito manuais, né? Manual diagnóstico. E no autismo a gente sabe que não é uma cartilha, se ele tem esse sintoma, esse ele é autista. Não, pode ser outra coisa. Mas existem é, o que a maioria das pessoas trabalham na psicologia e também na psicanálise é trabalhar o diagnóstico a partir da tríade autística, que eu falei, mas vale falar de novo. A tríade autística é percepção de 3 sintomas comportamentais de comportamento: comprometimento na interação social, comprometimento da comunicação, que é a linguagem verbal ou não verbal, e comportamentos e interesses repetitivos e estereotipados. Essa tríade que dá uma luz para pensar a possibilidade do sujeito ser autista ou não. Mas eu prefiro não trabalhar com diagnóstico assim. Por mais que seja importante por questão de política pública, né? É só uma pessoa com diagnóstico que ela pode acessar os seus direitos. Mas é uma questão muito ética para a gente pensar, né? Porque no DSM é aquela coisa, tá lá como transtorno do neurodesenvolvimento, mas não é encontrado qual é a fisiologia neuroanatômica que designa o que é o autismo, e sim o comportamento desse sujeito. Tanto que existe autismo que se manifesta desde os primeiros meses e até autismo que depois de 4, 5 anos de idade retorna para o estado de autismo. Tá? Então é uma coisa que é muito única, muito nova. Então é evidente que se percebe essa tríade no autista. Mas não cabe considerar só isso como diagnóstico de autista. Você tem que analisar o caso multiprofissionalmente, em vários âmbitos possíveis. Uhum. A Jéssica trouxe aqui para você falar um pouco sobre.
música e autismo no contexto da saúde pública, porque, né, existe uma demanda, né, e uma impossibilidade de atendimentos individuais muitas vezes, né? Acho Sim, que nesse lugar da saúde coletiva mesmo, né, de dizer dos grupos, talvez ela está querendo dizer, às vezes tem algumas instituições, inclusive, que oferecem número X de sessões, né? Existe isso. Você tem lá sim, 10 verdade. sessões para fazer, né? Porque a lista é imensa, então a gente precisa fazer 10. É como se fosse assim, eu vou... o que a gente fala do acolhimento, né? Vou acolher, vou dar uma direcionada, uma orientada e pronto, pego outro, né? Assim, não sei Sim, se isso chega a acontecer no autismo, né? Mas na prefeitura, na rede pública, existe a psicoterapia com 10 sessões, por exemplo, né? sim, é verdade. Então, trabalhar com autismo é bem complexo, porque a maioria dos casos, não todos, mas a maioria, são sujeitos muito fechados, em que a possibilidade de coletivização acaba sendo reduzida. Eu acho que se for trabalhar numa instituição pública, como o CAPS infantil, como o CAPS AD, ou como o CAPS transtorno, ou como, não sei, o CREAS, o CRAS, enfim, se for trabalhar num contexto institucional, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ter uma estrutura mínima, sabe? Ter instrumentos musicais, ter brinquedos musicais, coloridos, visuais, sonoros, isso é importante. Por mais que a gente não precise disso para trabalhar, você pode fazer som com o corpo, som com os objetos, uma cadeira, um copo, qualquer coisa você faz som. Né? Essa é a beleza da música. Qualquer coisa que produz som pode ser música. Mas a importância da gente poder, se for possível, ter brinquedos, instrumentos, são que às vezes o sujeito ele não se interessa diretamente pela sonoridade, mas pelas cores, pelos números, pelas letras. Então, se a gente consegue ter o máximo possível de elementos que trazem essa diversidade, acaba sendo mais fácil. E é possível trabalhar em grupo, ainda que seja um pouco mais difícil, mas é possível. Seria a gente trabalhar de qual é a linguagem de cada uma dessas pessoas e tentar trabalhar os elementos em comum de linguagem entre todas elas. Né? Vamos supor que se um gosta de números, outro gosta de letras e outro gosta de cor, então vamos fazer uma dinâmica que envolva os três, entende? Então é possível. Tem um amigo aí que está aí, o Samuel, que ele trabalha com loucura também, e ele falou, a gente trocou uma ideia no WhatsApp essa semana, ele falou sobre isso, que é uma pessoa, um esquizofrênico que só falava a mesma coisa. Então, colocou o microfone para ele falar essa mesma coisa o tempo inteiro. Aí, a partir disso, os outros começaram a musicar. Então, é como se, basicamente, o trabalho em grupo com autistas é a gente identificar, primeiro, quais são os elementos de linguagem de cada um deles e tentar elencar quais são os que fazem ponte entre o máximo número possível de usuários. E aí, a partir disso, estabelecer uma dinâmica possível. Penso que seja por aí. Talvez uma dinâmica, assim, né? A Mirelle estava trazendo também da dificuldade de pensar em grupo, né? No trabalho com autista, né? Sim. Tem aqui algumas falas, né? Tem um estudante, Peterson, né? Ele trouxe aqui. Quando há esse retorno a um estado autista, o que poderia ocorrer aí, já que falamos que é um fechamento após uma falha de internalização do simbólico? Então, Tem mais falas aqui também, né? Vou deixar você falar isso primeiro, depois a tá, gente. podemos dizer fechamento, ainda que não seja isso. Mas é importante ressaltar que não é uma falha do simbólico. É uma maneira de lidar com o simbólico diferente do laço social, diferente da cultura. Então existe simbólico, existe linguagem, mas o tratamento dessa linguagem no corpo é diferente, entendeu? Não que é uma falha. Então, nessas situações que o sujeito está lá no pleno desenvolvimento e de repente ele retorna, é como se em algum momento essas percepções passam de alguma maneira a ser invasivas ao causar algum tipo de saturação perceptual e ele cria esse mecanismo de defesa para retornar no sentido de se fechar a esses estímulos. Então, cabe a gente pensar que nesses estados, a gente tem que encontrar quais são os estímulos que ele aceita e, a partir deles, enganchar possibilidades de intervenção clínica.
né? Não forçar outros estímulos, porque às vezes ele vai só se fechar mais. Então, por isso que a importância de, num caso, a gente está sempre acompanhando. Nos primeiros atendimentos, é muito comum que você não consiga fazer nada. É mais observação, de tentar entender, ou tá ali secretariando de alguma maneira, deixar ele ser ele mesmo, não ficar propondo muita coisa, porque às vezes isso é invasivo. Para Então, as conhecer, primeiras né? sessões é importante você ir elencando e percebendo o que ele produz. Quais são os estímulos que ele aceita, quais são os estímulos que ele rechaça, e a partir disso você vai traçando ali depois um método de pensar um trabalho com esses elementos, com esses estímulos que para ele é mais tranquilo de receber, entendeu? Se tem uma coisa que o profissional da psicologia tem que ter é controle da ansiedade, né? Porque é isso, né? Você tem que ficar ali pro outro, né? E não ficar Sim, no trazendo coisas início eu suas. estava tentando propor jogos, propor coisas, Não, mas e é. não funcionava, não funciona, não é assim, né? Você tem que Não. ter calma, paciência. É, a Clau trouxe aqui. Qual a sua opinião sobre aquela terapia em que a criança fica 8 ou mais indo ao psicólogo, 8 horas, né? Ou mais no psicólogo, né? Eu acho que é que a criança vai todos os dias, né? No profissional da psicologia e faz um tratamento nesse sentido, assim, do treinamento, eu acho, né? Eu entendo que é por aí. Bom, eu acho que se for por essa perspectiva do treinamento, é assim, existem várias abordagens da psicologia, né? Por exemplo, na década de 70 começou a se difundir muito e até hoje é muito forte o método ABA e o método TEACH. São dois métodos comportamentais. O ABA ele é um método cognitivo comportamental e o método TEACH é um é um programa psicopedagógico. Esses programas, que também são um braço da psicologia, eles trabalham com a instinção ou a produção de comportamentos que são demandados pela família ou que são socialmente aceitos. Não cabe a mim dizer se funciona, se é bom ou ruim, porque eu acho que não é por aí. Acho que cada proposta psicológica tem uma ética diferente e eles cumprem com a sua proposta. Se o Uhum. método ABA e o método TEACH propõem uma adaptação do sujeito a comportamentos que são socialmente aceitos, eles cumprem isso. Então são éticas diferentes. Na psicanálise, eu tendo a pensar que talvez seja mais interessante trabalhar a linguagem do sujeito para que ele se legitime a partir disso no social, do que extinguir uma estereotipia para produzir outro comportamento. Mas os dois funcionam, cada um dentro da sua ética. Né? É que parece que na psicanálise a gente trabalha, por isso que tem essa coisa do social muito presente da política, né? Porque precisa que a sociedade mude, né? E que se compreendam as diferenças e que olhem para as nossas diferenças, né? E aí Sim, vai um pouco disso, porque você entender que existem as diferenças, você entende que você é diferente, é o que em geral que as pessoas rechaçam, né? Não querem ver a diferença em mim, aí eu não vejo no outro. E a sociedade precisaria então se organizar para isso, como por exemplo escolas, trabalho, políticas, né, de assistência, né, que é uma grande dificuldade, né, para todo tipo de pessoas que tem uma diferença aí, né, que não é essa partilhada nesse laço que a gente está, né. sim, Tem verdade. também, eu estou vendo que o pessoal está falando a questão de trabalhar com adultos e adolescentes. Alguém perguntou se você também tem experiência com adolescente e a diferença terapêutica de pensar num trabalho com criança e com adulto. É muito comum a gente ficar ouvindo sobre o autismo na infância, né? Eu não Sim. sei também como seria isso, né? Por quê? Vamos começar por aí, né? Por quê? Que é na Por quê? infância que a gente ouve, né? Que é na infância que Sim, aparece, por que que está em alta nisso, nesse lugar, né? sim. Acho que é mais comum a gente falar de autismo na infância, porque é um consenso nas áreas psi que quanto mais tempranamente, quanto mais cedo houver uma intervenção, mais fáceis, melhores serão os resultados. Uma pessoa já adulta não é impossível, mas acaba sendo um pouco mais difícil, porque ele já criou seu modo de linguagem e essa plasticidade é, estrutural, psíquica e plasticidade neuronal
já está um pouco formada ali e que acaba sendo mais difícil introduzir as diferenças. Mas não é impossível. A grande dificuldade, que eu elencaria como uma dificuldade de trabalhar com autistas adultos, é a questão da força física mesmo. Porque os adultos, eles são fortes, né? Eles já têm um tônus muscular e que se um sujeito ele entra numa crise de autoagressão ou de heteroagressão para agredir o outro, acaba sendo mais danoso e mais perigoso, né? E aí também cabe a gente pensar a ética de como seria uma contenção nesse sentido. Mas eu acho que a maior dificuldade na área de trabalhar com autista adulto seria esses autistas que às vezes entram em crise de agressão. Mas tirando isso, tirando essa dificuldade, o trabalho é o mesmo. Porque a ludicidade, ela não é exclusiva da infância, né? Quando a gente se interessa por alguma coisa, por um tema, a gente está se interessando pela ludicidade dessa coisa, por mais que não seja essa ludicidade infantil que a gente tende a pensar, né? Então, se eu gosto de uma música, se eu gosto de artes em geral, se eu gosto de, não sei, de um vídeo, é como essa dinâmica afeta o meu interesse. E isso é ludicidade para mim. Então, trabalhar com autistas adultos segue pelo mesmo caminho, considerando as suas especificidades. Geralmente, uma pessoa adulta autista, ela já tem mais ou menos elencada quais são seus principais interesses. E a família já vai saber dizer o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, cabe você a pensar a possibilidade de trabalhar. Oi? Não, cabe pensar a partir disso, né? A partir do que Sim, já é, né? Que já está, né? sim. Então é tipo assim, ele gosta do Batman, não sei. Então vamos trabalhar alguma coisa que tem a ver com Batman, sabe? E Uhum. aí, se for trabalhar pela via da música, vamos tentar, sei lá, coloca a música do Batman, ou coloca um instrumento que tem um morceguinho do Batman, entende? Alguma coisa assim. E isso também não é só para criança, isso também é para adulto, né? Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem alguns comentários assim, né? Uhum. O pessoal falando da ludicidade que você trouxe, né? E você trouxe de uma forma muito bonita. Descolar a ludicidade da infância descolar o autista de uma infância fixa também. Tem alguns comentários, assim, né? Que o pessoal tá fazendo, mas acho que não tem nenhuma pergunta mais, assim. É importante dizer isso, porque quando a gente fala de autismo, infância e adultez, a gente está falando de um lugar que não é o mesmo do autismo. Infância e adultez são concepções de um laço social. E a gente define o que são comportamentos infantis e o que são comportamentos de adulto. Quando a gente está falando de autismo, não interessa isso para eles. Não interessa se ele tem um comportamento de criança, se ele tem um comportamento de adulto. É nós que projetamos uma infância ou uma adultez em uma pessoa, entende? Então, dizer que se ele gosta de brinquedos sendo adulto, quer dizer que ele é um adulto infantilizado. Ou então, se ele não consegue ter autonomia, quer dizer que ele, enfim. Ou uma criança que se interessa por física quântica. É, isso não quer dizer que ela é uma adulta também. Ou tampouco que esse adulto é uma criança. Quer dizer, são projeções comuns que nós fazemos de um laço social para dizer que esse comportamento é adulto ou é infantil. Mas no autismo não passa por aí, porque essa imaginalização do corpo não acontece da mesma maneira que nós tendemos a premeditar, entendeu? Então, o autismo, a relação dele com o corpo é o seu imediato, o seu presente perceptual. Não é a sua postura, a sua moral. Assim. Eles têm a sua própria ética, se é que se pode dizer. E isso é muito louco, porque a gente aprende com eles um monte de coisa. Assim. Aprender com o autismo é aprender sobre a vida, é aprender sobre uma filosofia de uma possibilidade ativa de decidir sobre si. Entende? É uma coisa muito louca. Porque os autistas, eles entendem, por mais que eles tenham uma linguagem diferente da nossa, eles entendem completamente a nossa linguagem, a maneira da gente se comunicar. Por exemplo, o menino que eu atendia, um dia a gente tava com um monte de brinquedos espalhados nas caixas,
e eu tava arrumando assim os brinquedos, eu falei assim, fulano, pega a bola pra... Eu tava de costas, sem apontar, sem nada. Fulano, pega a bola pra mim para colocar aqui dentro da caixa, de costas. Ele foi lá, pegou a bola e colocou dentro da caixa. Quer dizer, eu não apontei, eu não gesticulei, eu só falei para ele uma frase, ele entendeu, eu falei, pegou, falei. Ele entende as coisas. Várias vezes, várias situações já me aconteceu isso. De eu falar sem gesticular, nem estar virado para ele, e ele entender e corresponder. A diferença é que eles preferem se retirar do discurso. Então, é uma posição ativa, psíquica. Então, por isso que eu digo que não é uma enfermidade. É um modo psíquico de existir que prefere se retirar do discurso. Entende? Então, se a gente fosse pensar uma metaética, se é que se pode dizer isso, o autista, ele está nessa posição dele poder escolher entre a humanidade e a não humanidade, no sentido simbólico, no sentido de linguagem, entende? Ele pode escolher ativamente se ele vai participar ou não do laço social, se ele anula uma percepção como invasiva, entende? Isso é uma coisa muito única, que na história da psicologia é uma questão fundamental, porque o sujeito autista ele não é refém da alucinação como é, por exemplo, na esquizofrenia. Quando a alucinação vem, ele não consegue fazer outra coisa. Tipo, ele é refém disso, ele não consegue não ter a alucinação, entende? O autista, ele consegue bloquear a percepção. Ele anula pela elisão. Então é como se esse sujeito ele tivesse uma possibilidade metaética de existir. Olha que coisa louca, interessantíssimo de pensar. Então, por isso que o autismo ele é uma condição que convoca a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, a genética, a neurociência, o comportamental, tudo para repensar que a humanidade ela não é só corpo, ela não é só psique, ela não é só social, ela é um aparato de uma meta infinita, assim, uma coisa muito interessante de se pensar. O autismo convoca a gente a repensar o que é a humanidade, entende? No sentido de que ser humano, ser físico, ser orgânico, ser simbólico, não é só ser aquilo que a psicologia até então pensava que era, ou que a psiquiatria pensava que era, que a medicina pensava que era. Pode ser outra coisa. E o autismo está aí para nos mostrar isso, que ser humano também é outra coisa que não aquilo que as ciências tentavam designar por paradigmas. Entende? Não É aquilo que já poético. está dado, né? Algo totalmente novo, né? Meta obrigada. O pessoal dizendo, meta obrigada. Extraordinário, interessante. É Uma como, pessoa aqui, soa poético até. é, Valdilena Cristina, ela trouxe uma pergunta que eu acho que você trouxe ali de alguma forma, né? Se você indicaria algum desses métodos, ABA ou TID para os pais dessas crianças, né? Esses métodos são os mais comuns procurados pelas famílias porque eles são os mais populares, são os mais difundidos. Houve uma massiva difusão e propaganda a partir da década de 70 e o método ABA e o método TIT são os mais comuns, mas não são os únicos. Eles funcionam a partir da sua proposta, a partir da sua ética. Mas a psicanálise, a existencial, a sistêmica familiar, a gestalt, enfim, todas as outras linhas de psicologia também têm planos e métodos para trabalhar com o autismo. Também tem. Só que eles não são tão conhecidos, né? Então, o que eu diria é que não busque uma só. Busque vários possíveis, se for possível. Se você tem grana para bancar, banque esses máximos possíveis. Se você não tem, busque saber na rede pública quais são os possíveis, né? Porque não é um tratamento que vai ser o efetivo, o mais efetivo para o autismo. O mais efetivo para o autismo é você conseguir fazer vários tratamentos que englobe comportamento, que englobe linguagem, que englobe psique, que englobe alimentação, que englobe nutricionista, que englobe, enfim, que tenha uma saúde enquanto uma concepção holística e não uma concepção isso ou isso, entendeu? O tal do multiprofissional, né? De enquadrar todo mundo para olhar para aquilo, né? E tentar fazer uma melhor estratégia, né? O estudo de caso. Estudo de caso, exatamente. Por isso que as instituições públicas têm que ser valorizadas. O CAPS tem que ser valorizado,
o CRES tem que ser valorizado, o CRAS tem que ser valorizado. Porque, meu, O nessas SUS. instituições existe um time de profissionais. Tem fonoaudiólogo, tem nutricionista, tem psiquiatra, tem neuro, tem psicólogo, tem Uhum. psicopedagoga. Enfim, tem uma equipe que ela senta numa mesa e vai discutir os casos para falar qual é a melhor maneira de intervir. Isso também acontece na Secretaria de Educação, isso também acontece, enfim, sempre o aparato institucional público zela muito por isso. O SUAS, que é o órgão máximo da assistência social no Brasil, e o SUS, que é o órgão máximo da saúde no Brasil, eles têm dentro da sua estrutura o fortalecimento de uma equipe multiprofissional para trabalhar os casos. Principalmente no caso, como estamos falando de autismo, eles trabalham o autismo como uma gama de possibilidades que não se restringe só a uma delas. Então, gente, vamos valorizar a saúde pública, vamos valorizar a assistência social pública, porque ela já tem a noção e tem profissionais qualificados para lidar com o autismo. Parar para pensar assim, né? Qual que é o papel do Estado em tudo isso, né? Porque quando a gente diz assim que precisa ser reconhecido, e aí tem um monte de campanhas, né? Tem as famílias que estão sendo ouvidas também, né? Que inclusive nesses espaços que você citou ali dentro do SUS e do SUAS, as famílias são ouvidas também. Tem trabalho com família, não é só com a pessoa que está ali, né? Então, assim, é Exatamente. uma rede, por isso que chama rede de assistência, né? Porque a Sim. ideia é que a gente possa dialogar com outras instituições, com outros profissionais, né? A nossa política pública é muito linda, assim, né? Sim. Se Quem você já parar para estudou, ver, quem conhece, a gente fica apaixonado, porque a coisa é muito linda, né? E aí sim, a gente vê que na prática existem algumas resistências, sim, e eu acho assim que esse diálogo que a gente está fazendo agora, por exemplo, com futuros profissionais, né? Alguns aqui já são da live, né? Mas a proposta, né, que veio para os estudantes, enfim, é de se preparar, né, para esse lugar de uma formação que é uma formação mais aberta, né, à discussão, para não sair cada um na sua caixinha, porque é isso que não dá certo. Porque aí a gente vai lá num centro de atenção psicossocial, né, que está para receber. E aí nós temos todos esses profissionais, né? Nós temos o psicólogo, nós temos assistente social, nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem, psicopedagogo, ou pessoa que faz oficina de arte, enfim, né? Todos aqueles profissionais ali dentro, com a sua formação, com o seu nível de conhecimento, né? Porque são profissionais que nós pagamos ali, né, a partir dos nossos impostos, né? Esses profissionais estão lá. E aí, cada um trabalhando na sua salinha, eles não conversam sobre os casos, eles não fazem o tal do plano terapêutico individual, né, para ver o que a pessoa quer fazer, o que é possível para ela, né? Parece que tudo isso que você vem dizendo, né, da gente acessar quem é aquele caso, né, é para você poder fazer o planejamento terapêutico. E não só o psicólogo, porque não é só você que vai receber ele, né? sim, Às exatamente. vezes vai até fazer uma sessão em conjunto, olha que interessante, né? Eu tive essa experiência de fazer sessões conjuntas. Isso foi muito interessante, assim, na saúde pública Legal. também que me trouxe isso, né? Que massa. Mas porque a gente vai nesse movimento de revolucionar mesmo o sistema, né? Da gente sair da nossa caixinha, do nosso saber, né? Não é só isso. Sim, Isso é um pedaço, né? Mas aquilo sim. ali também diz disso, aquilo ali também diz, e a gente poder dialogar para criar uma outra coisa, né? Para Sim. ficar mais É flexível. muito importante a gente pensar, porque muita gente não sabe que o SUS e o SUAS, eles têm órgãos colegiados que a opinião pública participa. Então, por exemplo, o Sim. SUS, na região na região que pegam tais bairros aqui, existe um conselho que reúne moradores da comunidade, que reúne familiares, para também discutir qual é a melhor política para atuar sobre os casos de saúde pública. O SUAS também tem isso, que são os conselhos que reúnem os moradores, as famílias. Então, o modelo estrutural do SUS e do SUAS, que é única no mundo, tá? Aqui no Brasil, que Super ainda está democrático. resistindo a esse governo, é a participação do povo. Então, isso é muito importante de salientar. Você pode participar na política de prevenção, na política de atendimento, na saúde e na assistência social a partir dos conselhos. Se você não sabe, procura no postinho de saúde, procura lá no CRAS, onde que é que eu posso participar do conselho, dessas reuniões que acontecem para a gente Uhum. discutir as políticas de atendimento. Isso Então, acontece no Brasil.
E É o pensar a conselho. música nesse sentido também é entender que a música também é uma questão de saúde mental. Ela não é só uma arte secundária, uma coisa que só existe aí para alimentar nosso entretenimento. Não, ela também gera saúde, né? São os conselhos locais de saúde, né, Bruno, que você falava ali, né? Que aí ali naquela Sim. região tem esse conselho que aí vai juntando essas demandas e aí vem o Conselho Municipal de Saúde. E aí então as demandas dos conselhos locais chegam no Conselho Municipal e depois nós temos o Conselho Estadual, né? E até que nós temos o federal. E assim são feitas políticas públicas. E a maioria das pessoas não sabem disso. Eu, inclusive, sei disso porque estudei saúde pública, né? Mas, assim, não vi isso em outro lugar. Ninguém me falou que isso existia, né? E os próprios profissionais que estão lá atuando, é disso que eu estou querendo dizer, né? A política está toda ali, está toda linda. Mas os profissionais saem muito despreparados para essas políticas. Eles nem conhecem esses mecanismos. Então, como que eles vão promover na unidade de saúde ou no centro lá, no CRAS, né? O conselho local ali, se eles nem têm conhecimento, eles nem entendem que aquilo ali faz parte da política, que aquilo é importante, porque, enfim, né? Daí a gente vai chegar a um monte de outros lugares que chega na educação, né? Exatamente. Vai a educação, né? A gente precisa conhecer mais, assim, né? E olhar para isso, né? Para as formações, a formação tem tanto da infância, do adolescente, do ensino médio, né? Se tem ou não tem filosofia, se tem ou não tem sociologia, se tem ou não tem artes, tudo isso vai influenciar no cidadão que vai ser depois, né? Os profissionais que estão formando em graduações, que tipo de graduação está fazendo? Se sai voltado para trabalhar na clínica, no particular, e não estuda nada de políticas públicas, depois vai lá e vai atuar nas políticas públicas, né? E aí é um problemão coletivo, social, né? Um profissional que vai para trabalhar numa política pública e não entende nada de política pública, né? Claro que É todo verdade. mundo pode aprender, né? E deve, né? Inclusive, Uhum. mas é Eu esse acho olhar que que falta, eu acho, né? Que a pessoa chega lá e acha que é só para atender um a um ali, né? cabe essa crítica, enquanto uma crítica construtiva e produtiva, de pensar que a maioria dos profissionais que se formam em psicologia pensam em clínica. É. Mas a gente tem que pensar que o maior fortalecimento da psicologia no Brasil não está na clínica, está na saúde pública. É pensar que a gente tem que se formar não só para atuar na clínica, que também é legal, também é importante, mas pensar para atuar na saúde coletiva. É atuar nessas instituições públicas, atuar no CAPS, atuar no CRES, atuar na Secretaria de Educação. O psicólogo, ele tem uma rama de atuação que é muito única, que ela pode, o psicólogo ou a psicóloga pode ser da educação, pode ser da saúde, pode ser da assistência social, pode ser da arte, pode ser clínica, enfim. A gente tem um monte de possibilidades que não são só a clínica. E a maioria das pessoas que fazem psicologia pensam em atuar clinicamente, sendo que a gente tem que cada vez mais fortalecer a saúde pública no Brasil, sabe? E ressalto, não existe no mundo nada parecido com o que é o SUS e o SUAS no Brasil, que são uma macroestrutura muito consolidada, que é muito forte, que atende a maioria da população do Brasil, que são a população que não tem a condição de bancar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Então a gente tem que valorizar isso. No ano passado, ano retrasado, o governo atual tentou extinguir o CONAD, que é o Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência. Meu, olha bem, os familiares que estão assistindo aqui, que tem pessoas autistas com algum transtorno mental. O governo tentou extinguir um conselho em que as pessoas civis, o povo participava para propor ideias de atuação no sistema público para pessoas com deficiência. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não tem só que lutar para fortalecer, mas lutar, no caso atual, do governo atual, de impedir que esses direitos sejam extinguidos. Porque eles não estão pensando no povo, a gente tem que pensar nisso. Lutamos para conseguir esse conselho, então a gente tem que lutar para continuar e construir outros mais, né? Direitos possíveis, né? A democracia mesmo, né? Que é a voz do povo, né? Se o povo não pode falar, qual que é o sentido de ter, né? Se você não vai opinar naquilo ali, né? Se não é você que vai decidir em coletivo mesmo, né? Sim. Bruno, acho que é isso, né? Acho que tá bom por hoje. Assim, o papo foi ótimo. Daqui a pouco vai cair a segunda live aqui, que já vai dar a hora. Verdade. Assim, o tema é interessantíssimo, né? A gente viu assim, teve tantas pessoas que entraram na live, que participaram mesmo, né?
Parabéns, assim, pela sua pesquisa, né? Muito obrigada por você estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo, né? Por falar, assim, com prazer, né? Assim, é orgânico, assim, né? É ético, né? Assim, falar disso, assim, é necessário, né? Olha que importante tudo que foi dito aqui, assim, né? É verdade. É um fato, assim, né? É um lugar de estar, né? Eu sinto que é isso, assim, né? Quando a Sim, gente conhece de fato a nossa profissão e como isso reverbera no mundo, né? Aí a gente fica mais consciente e entende que a gente tem que ter um posicionamento sempre, porque a gente precisa entender disso tudo, porque senão a gente vira meio de manipulação ali, né? A nossa profissão sim. facilmente chega nesse lugar, né? Sim, é verdade. Bom, Enfim. eu agradeço demais o convite. Agradeço não só profissionalmente, também como fraternamente, como amigos pessoais que somos, que a gente já dividiu projetos musicais, já dividiu a vida, já dividiu conteúdos profissionais. Eu agradeço muito por esse espaço. Agradeço todos os amigos profissionais que participaram, as famílias que também participaram, das diversas universidades que estão aí, sociedade civil, que o tema é um tema importante, que eu acho que vale a pena a gente discutir, tá sempre discutindo, sempre divulgando, participando sempre em conjunto, não tentar botar um paradigma, é assim, sempre pensar que é uma construção coletiva. E agradecer o espaço da Unic também, que está promovendo isso. E dizer que, meu, muito agradecido. Acho que a gente vai ter muito pano para manga para discutir, mesmo depois dessa live. Tamo junto. Amo você, guria, e tamo junto aí. Agradeço demais a participação da galera. Quem quiser trocar mais ideia, mais interessar por algum tema específico, manda um inbox para mim ou para Gabi. A gente pode montar um grupo. Dá para a gente montar um grupo aí no WhatsApp e tentar ir discutindo sobre isso, sobre os andamentos da minha pesquisa e sobre as experiências que as outras pessoas têm. Tamo junto. Nossa, que proposta, hein? Tá bem, legal, amei. Obrigada, amigo. Obrigada, obrigada pessoal por estar assistindo. Até mais, então. Vou fechar antes que feche tudo no nosso